Olá, tudo bem? Todas bem? Todos bem? Eu sou a Ângela, sou coordenadora pedagógica do Sistema de Ensino Aprende Brasil. Essa conversa que a gente vai ter hoje é uma conversa muito especial, a convite da equipe da Secretaria de Educação de Matinhos. A gente hoje vai reservar aí uns minutinhos, um tempo para conversar um pouco a respeito de dois personagens muito importantes dentro da educação e que recebem seu dia de homenagem, o seu dia de uma lembrança especial nesse mês de outubro. A gente vai falar um pouquinho sobre criança e sobre professor. Esse é um mês muito especial quando a gente olha para a educação, né, principalmente por conta desses momentos em que a gente reserva uma data, reserva um dia para poder olhar para a criança e para poder olhar para o professor, esses personagens esses atores que estão dentro da escola e que fazem a educação acontecer. É com eles e por eles que a educação acontece. Então, a gente hoje vai dedicar a nossa conversa um pouquinho nesse sentido, vai pensar também a respeito dos desafios que tem sido ser criança, dos desafios que tem sido ser professor nesse contexto atual, nesse momento que a gente está vivendo. Eu costumo dizer, né, em 2020 a gente teve aí o mundo vinha caminhando de alguma maneira e parece que a gente capotou, né? Todas as certezas, todas as crenças, tudo que a gente conhecia como comum, como padrão, como algo que nos era um terreno, de certa maneira, firme, onde a gente pisava, virou do avesso, né? Nós somos convidados a poder pensar a escola num outro contexto, a educação contando com outros parceiros, a família que esteve tão presente continua estando dentro desse cenário da escola. Todo mundo precisou se reinventar e a gente segue, né? A escola nunca parou, a educação nunca parou, e se isso aconteceu e continua acontecendo, é por mérito, por bravura e por muito trabalho dos professores que têm esse compromisso, que têm esse olhar cuidadoso, que têm esse comprometimento com a infância, com a docência, com fazer um mundo diferente, com a gente conseguir olhar, né, para o nosso entorno, olhar ao redor na nossa vida, ao redor no contexto da nossa comunidade, e a gente poder pensar o que é que eu gostaria de manter, o que é que hoje funciona muito bem, e também onde é que eu quero semear um espaço de mudança, o que, que eu quero mudar nesse lugar, quais são as proposições novas que a gente quer fazer, o que é que precisa ser revisto, o que, que precisa ser reconhecido, o que é que a gente precisa redesenhar. A educação é feita de construção, desconstrução, reconstrução. Então, a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho a respeito disso. E eu quero começar a nossa conversa trazendo as palavras de alguém que sempre olhou com muito cuidado, com muito carinho e com muito zelo para a infância. Alguém que, mesmo grande, já velhinho, né, sempre valorizou esse lugar do ser criança, sempre olhou para a infância como um espaço, como uma oportunidade e sempre teve um olhar muito singular. Eu trago aqui um poema do poeta Manuel de Barros, um poeta que já não está mais conosco, né? Já não habita mais esse mesmo lugar que a gente, mas que nos deixa com um presente sem tamanho, que é uma obra muito delicada, uma obra muito cuidadosa, e quando ele se dispõe a falar sobre a infância, ele fala sobre a infância num lugar de encantamento, que é exatamente o que dentro da escola a gente tem a oportunidade de viver no cotidiano. O encantamento posto no imaginário dessas crianças e posto também na realidade, na materialidade dos nossos meninos. Tem um texto do Manuel de Barros, que é um dos textos que eu tenho como
um dos mais significativos e um dos mais gostosos da gente se encontrar, porque há textos que a gente não lê, né? Há textos com os quais a gente se encontra, que é um texto chamado Menino que Carregava Água na Peneira. Ele diz assim: eu tenho um livro sobre águas e meninos. Eu gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino, que era cismado, esquisito, porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo ele descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo, tudo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras e viu que podia fazer peraltagens com elas, e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios. Até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou então: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Vai encher os vazios com as suas peraltagens e algumas pessoas vão te amar pelos seus despropósitos. Quantas vezes a gente se encontra, quantas vezes a gente se depara com meninos repletos de vazios, que são espaços onde a gente consegue trazer experiências, vivências, contribuições que vão transformando esses vazios em espaços cada vez mais infinitos e não mais preenchidos. Quantas vezes a gente vai na tratativa com os nossos alunos, descobrindo que quanto mais a gente conta, mais a gente tem para contar. Quanto mais a gente descobre, mais a gente tem para descobrir. E nesses últimos tempos, a gente tem cada vez mais descoberto que tudo aquilo que a gente sabia precisou ser revisitado. As coisas que a gente tinha como certas agora se tornam espaços de novas descobertas. Ser professor até 2019 era de um jeito. Ser professor em 2020 foi de outro. Ser professor em 21, então, tem sido um desafio ainda maior. Porque até 2019, a gente tinha um jeito de fazer o trabalho com os nossos meninos. Em 20, a gente descobriu um outro jeito de fazer. Em 21, a gente está pensando aí, né? Como é que a gente faz para potencializar e dar conta do que a gente fazia em 19, do que a gente viveu em 20, desenhando 21, sonhando com 22 e com os próximos anos que vem pela frente. Esse momento em que a gente, por vezes, não enxerga, né, os resultados tão sólidos ou de uma maneira como a gente tinha como certa até então, como esse momento tem nos trazido outras oportunidades. Mas nesse momento também a gente, por vezes, se depara com cansaço, com exaustão, porque fazer essas descobertas despende energia. Fazer essas descobertas despende um tempo que a gente usa para se conhecer, para se reconhecer, né? Então, é importante que a gente pense nisso. Ser professor sempre será um ofício, um lugar, um papel de muita importância na sociedade, na vida desses meninos. Mas ele tem sido cada vez mais o momento da gente poder se olhar de novo, da gente poder se rever e se reinventar. O Manuel de Barros também tem um outro verso que ele diz, né? O olho vê, o olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. E esse jeito de transver que a gente tem encontrado é o jeito que a gente vai tendo como, pouco a pouco,
um chão de novo sólido, firme, onde a gente vai se descobrindo e vai se reinventando. Onde a gente vai, e aqui eu peço licença para começar a compartilhar uma tela com vocês, mas onde a gente vai, pouco a pouco, também descobrindo quem a gente é e quem é que a gente pode, quem é que a gente quer ser. E nesse momento, mais do que nunca, é possível ser quem se é e quem se quiser ser. Quantas vezes, e aí para começar a conversa, a gente vai olhar um pouquinho para essas 3 questões que estão aí, né? Quantas vezes a gente pergunta, né? O que é esse mundo? Como é que as coisas estão ficando? Não são mais como eram antes? E de que jeito está sendo? E para onde é que o mundo carrega? Para onde é que o mundo vai, né? Para onde é que essa vida tem carregado a gente? Qual é o papel da educação nisso? Né? O que a escola precisa garantir para os nossos meninos? O que é que eu, lá na ponta, na sala de aula, vou poder pensar e vou privilegiar e vou priorizar no meu trabalho com essas crianças? Como é que pode ser a minha ação? O que é que eu posso fazer com esses meninos? E, por vezes, o que a gente vive é uma sensação em que parece que as coisas vão para um lado e a gente para, olha e pensa, né? O que é que eu estou fazendo? Para onde eu preciso ir? O que é que eu tenho que fazer agora? Como é que a gente faz para dar conta de tudo? E aí eu pergunto a vocês: será que a gente tem que dar conta de tudo? E o que é esse tudo? O que é um papel só meu, enquanto professor? O que é um papel que eu preciso compartilhar com outros atores dessa sociedade, com outros setores? O que é só da educação? Né? O que é que a gente precisa privilegiar nesse tempo que os meninos estão conosco, nesse momento em que a gente consegue ricamente compartilhar as vivências dentro do espaço da escola? A gente sabe, né, nesse retorno aí combinado, parte do tempo em casa, parte do tempo na escola, voltando escalonado, mas a gente vai resgatando aquelas vivências e aqueles momentos que são de compartilhamento. E só eles, dentro da escola, podem promover as riquezas que a escola promove. Essa relação entre o professor e o aluno, que é tão rica, que é tão cheia de descobertas, nas duas mãos, né? A relação professor-aluno, ela é felizmente uma via de mão dupla, onde a gente aprende e a gente ensina o tempo todo. Ela está começando a voltar para os nossos dias, a gente está começando a proporcionar isso pouco a pouco aos nossos meninos de novo e está precisando redescobrir algumas coisas. O que é que a gente resgata e mantém, porque sempre foi algo de muita valia, né, e que continua tendo uma importância. Então, poder entender nesse momento quem a gente é e o que é que a gente se propõe a continuar sendo e onde é que a gente vai dedicar o nosso tempo para refletir e pensar por onde é que é o caminho, que não é exatamente aqui, agora, um pouco de um lugar de importância para a gente poder pensar. Porque ser este professor, nesse momento, nunca foi desenhado, nunca foi descrito, nunca foi pensado, nunca foi pesquisado. É a gente que está com uma tela na nossa frente para a gente poder pintar esse cenário. Todo mundo, pais, alunos, professores, as pessoas que não estão diretamente envolvidas na educação, todo mundo se viu junto pela primeira vez vivendo as experiências que nos foram proporcionadas e para as quais a gente foi, na verdade, convocado, não foi um convite, nesses últimos tempos. A gente compartilhou o mesmo momento. Então, estamos todos aí aprendendo e descobrindo e vivendo esses novos jeitos de ser. Então, quando a gente olha para essas questões, né, que nos foram, que eu trago aqui para a gente começar a pensar, é importante a gente olhar. A sociedade que a gente vive hoje se configura como? Porque não é mais como a gente conhecia. Durante muito tempo, nós fomos pessoas, né? Se a gente for resgatar aí algumas memórias da nossa criação, a gente aprendeu
que era só fazer algumas coisas para ter a resposta. Talvez vocês tenham ouvido, né? Faça faculdade, vai fazer uma faculdade, porque quem faz faculdade tem emprego garantido. Durante um tempo isso foi uma verdade, hoje não é mais. Hoje as condições são diferentes, né? A gente às vezes procurava um estabelecimento comercial, uma referência entre uma farmácia, por exemplo, né? Uma farmácia que era uma farmácia de tradição, de muitos anos, porque a gente sabia que ela era confiável. Hoje, não necessariamente, a gente também tem, né, estabelecimentos novos que se mostram confiáveis também, que passam a nos oferecer serviços e produtos que nem sempre são marcados pela tradição do tempo. Então, o que nós tivemos durante muito tempo como verdades, se trabalhe bastante, vá trabalhando, que depois, quando você se aposentar, a gente para aproveitar a vida, né? A gente passa a ter aí algum tempo para poder. Você para de trabalhar e passa a ter um tempo para outras coisas. Hoje não é mais dessa maneira. Quantas pessoas param, né, se aposentam e não param de trabalhar? Algumas por opção, outras porque precisam continuar garantindo o sustento dessa família, além do valor recebido com a aposentadoria, mas também com o valor de um salário. Outros que não podem se aposentar, porque a sua trajetória profissional não traz esta possibilidade. Então, as coisas mudaram. Algumas certezas, né, nas quais a gente foi criado e que foram se consolidando, não estão mais postas. Esse lugar das incertezas, será que amanhã será como era? Será que se eu fizer isso a resposta é essa? Não se configuram mais nessa sociedade que a gente vive. E é importante que a gente olhe para isso, porque inclusive os meninos que estão conosco na escola, as crianças hoje, não conhecem esse lugar das certezas. Eles já estão imersos, já estão inseridos num contexto no qual a incerteza se põe como a certeza que a gente tem, né? Então é importante a gente considerar isso. Quando a gente olha para o papel da educação na formação desses meninos, a gente também precisa considerar que essas marcas que a gente vive na nossa sociedade estão dentro da escola. Não existe isso da sociedade lá fora e a sociedade aqui dentro. A escola também é a sociedade. A escola também traz as marcas e traz essa cultura, né, esses traços culturais, essas crenças que são presentes fora. Então, essa ideia, né, de fora e dentro da escola, a gente não tem aí essa rigidez e essa marca fora do muro da escola, dentro do muro da escola. A escola é a sociedade. A escola, inclusive, é o lugar onde muitas das nossas crianças, onde as nossas crianças passam muito do seu tempo. Muitas das experiências desses meninos são vividas dentro do espaço da escola. Nosso papel é, inclusive, não se desvencilhar disso que está fora. As incertezas vividas, né, não só nesse momento aí dos últimos quase 2 anos, desse 1 ano e meio, talvez elas tenham vindo de uma maneira maior e mais exacerbada, mas elas não foram inauguradas em março de 2020. Elas vêm aí há muito tempo se desenhando. Né? O tempo de atenção muda, o volume de informações que a gente recebe já não é mais o mesmo. É preciso considerar isso dentro da escola e que a gente possa pensar qual é o papel da educação. A educação tem que garantir aos nossos meninos o desenvolvimento integral destas crianças. A gente olha para esse lugar, a educação é direito de todos, responsabilidade da escola compartilhada com a família. Então, trazer essa família para dentro da escola, hoje num papel de parceria, que ficou muito claro e evidente a necessidade nos últimos tempos, também vem se reinventando. E como é que pode ser a ação do professor nisso tudo? A gente está descobrindo. Em alguns contextos isso se desenha de uma maneira, em outros contextos isso vai se desenhando de uma maneira um tanto diferente. Então é muito importante que a gente tenha em mente, que a gente consiga olhar esse cenário que está sendo posto como um lugar de possibilidades, como um lugar de potência. E aí vocês podem me perguntar, né? Podem dizer assim, mas Ângela, então agora tudo é diferente?
todas as coisas vão ser de um outro jeito, tudo vai se desenhar, a gente joga fora tudo que vivia, a gente não vai mais ter o que tinha antes, não. Tem um ponto que permanece, e que permanece dentro da escola, fora da escola, nas relações remotas que a gente foi vivendo, né, nesse trabalho remoto de 2020, no trabalho presencial que a gente vivia quase que exclusivamente até 2019, nesse jeito combinado que a gente está vivendo em 21, que serve para a criança da educação infantil, lá da creche, para o bebê que está chegando na escola, serve para o meu aluno que está fazendo a transição da educação infantil para o ensino fundamental, serve para a gente pensar esse aluno que está saindo dos anos iniciais e indo para os anos finais, né, deixando a nossa escola e indo para um outro espaço, serve para a minha relação com esse aluno, serve para a minha relação com os meus gestores, né, o gestor da escola, o coordenador, o diretor, serve para a minha relação com os meus pares, com os meus colegas, e serve também, né, esse traço comum que a gente vai conversar agora, ele serve também, ele está presente o tempo todo nas nossas relações, com os nossos familiares, com os nossos amigos, inclusive com os desconhecidos que a gente cruza na rua, com a relação que a gente tem, em especial, talvez antes de tudo isso, conosco mesmo, que é poder pensar no afeto, no traço que a afetividade, que o afeto traz para as nossas vidas. A afetividade sempre foi, né, sempre esteve presente nas relações, e cada vez mais a gente tem percebido e tem sentido a necessidade desse trabalho marcado pelo afeto dentro das nossas conversas, marcado pelo afeto dentro das nossas relações. E o que é esse afeto? Afeto não é só a gente pensar no que a gente gosta, em quem a gente quer bem, né? Em quem tem uma relação de carinho, de proximidade conosco. O afeto é pensar em tudo que nos afeta, que nos toca de alguma maneira. Se causa um efeito em mim, provoca afeto. E não só o afeto nesse lugar que a gente tende a entender, né, como um lugar que é o do quentinho, de querer trazer para perto. Tudo que nos afeta está marcado por esse lugar. Quando a gente vai pensar na afetividade, e essa afetividade que a gente aqui vai conversar um pouquinho, tem aí uma definição trazida, né, dentro da psicologia, que nos diz que a afetividade é um conjunto de fenômenos psíquicos que são experimentados e vivenciados na forma de emoções e sentimentos. Emoções e sentimentos contemplam, né, compete dentro desse grande grupo a gente poder pensar emoções que são emoções que nos deixam mais tranquilos, que nos deixam numa situação de maior conforto, de maior tranquilidade, mas também emoções que nos desestruturam às vezes, que nos desorganizam, sentimentos que por vezes provocam e promovem o encontro com algumas expectativas e desejos nossos, mas também sentimentos que às vezes a gente diz, opa, o que é isso que eu estou sentindo? Quantos desencontros, né? Quantas nuances de emoções e sentimentos a gente tem vivido dentro e fora da escola, dentro e fora do nosso espaço familiar, dentro e fora das nossas relações de amizade. Quantas emoções e quantos sentimentos foram provocados e vivenciados para que a gente possa, né, ter essas experiências conosco mesmo. Talvez uma situação que provoque, que cause um impacto numa pessoa, cause um impacto e uma sensação, uma emoção e um sentimento completamente diferente em mim. Quando a gente vai pensar nessas experiências compartilhadas, elas vão nos tocar e nos afetar em lugares muito diferentes. E a maneira como me afeta, ela é tão verdadeira como a maneira como afeta cada um de vocês. Existe um teórico que ele diz uma frase muito interessante, né? Ele diz assim, eu, se fosse você, teria feito exatamente o que você fez, porque eu seria você.
Normalmente a gente tem disso, né? Eu se fosse você, faria assim, eu se fosse você, faria assado. Não, porque se eu fosse você, eu teria as tuas experiências, as tuas vivências, as tuas crenças, e elas me serviriam como referência para fazer, para tomar a minha ação, que provavelmente seria exatamente a ação que você tomou. Então, é importante que a gente olhe para isso com muito carinho e muito respeito. As emoções sentidas, as emoções vividas, os sentimentos vivenciados e as sensações que isso nos provocam, como isso vai nos mexendo, né, vai mexendo com a gente, é muito verdadeiro. E como isso mexe com o outro é verdadeiro também. Talvez uma situação inusitada que me desorganize, que eu não saiba por onde agir, que eu fique paralisada, pode ser algo que o meu colega tire de letra. A maneira como eu reajo é tão verdadeira e tem tanto valor quanto a maneira que o outro faz. Por que é importante a gente pensar isso? Porque todos nós estamos compondo e fazendo a escola hoje marcados pelas nossas emoções, pelos sentimentos. E somos todos marcados nessas relações pela afetividade. A afetividade que a gente tem, né, esse conjunto dessas emoções, né, provocadas e desses sentimentos vivenciados aí de maneira compartilhada, do que foi acontecendo nos últimos tempos, mas também pelo afeto provocado e pela afetividade estabelecida durante toda a minha trajetória, tanto profissional quanto pessoal. E eu posso ter lá 20, 30, 40, 50, 60 anos de idade ou mais, e eu trago uma história que é tão valiosa quanto aquele menino que tem 2, 4, 7, 10 anos. Ele também tem um arcabouço de histórias e também vivenciou e vem vivenciando essa escola conosco. Ele também tem muitas coisas para nos dizer. Essas crianças trazem aí marcas, né, e experiências compartilhadas e vividas nesse momento que são muito valiosas. Eu fui buscando aí algumas contribuições, algumas informações, e é muito interessante. A gente tem estudos e apontamentos, né, de profissionais de várias áreas que vão trazendo as marcas que esse momento deixou e tem deixado nas crianças. E é interessante como a gente encontra informações que vão em direções, por vezes, que nos parecem até opostas, né? Ao mesmo tempo em que algumas crianças se tornaram, por exemplo, mais dependentes dos adultos, porque estavam em espaços familiares onde tinha um adulto que fazia tudo para eles mesmos, eles não precisavam fazer, se tornaram mais dependentes. A gente tem crianças que não puderam contar com o adulto, que esse adulto estava trabalhando, estava fora de casa e ele precisou fazer sozinho. Então a gente vai encontrando essas diferenças, né? Crianças que puderam resgatar laços familiares, porque agora estavam dentro do espaço da sua casa, com avós, com tios, que antes esses adultos estavam em outros lugares, né? Então a gente tem essas crianças, mas tem também crianças que não viram mais os adultos das suas casas, ou não viram outros adultos que não fossem os adultos da sua família. Crianças que precisaram, por vezes, ir trabalhar com seus pais e passaram a conhecer outros contextos, outros cotidianos, outros espaços, outras relações. Não há uma fórmula, não tem uma regra, não existe algo que a gente possa dizer que aconteceu igual para todo mundo, porque essas crianças, mesmo que tenham vivido experiências, né, tenham sido postas em experiências comuns, eles entenderam e essas experiências chegaram de maneiras diferentes, assim como chegaram para nós. Fomos colocados dentro dos espaços da nossa casa para trabalhar no remoto, né? Nesse nome que se ficou muito comum, né? Um trabalho em home office. Por vezes, a gente não sabia se a gente estava no home ou no office, porque essas duas coisas foram se misturando. E quantas vezes a gente está lá na escola, que teoricamente seria o office, e a gente leva a casa da gente? Quantas vezes a gente está na nossa casa e a gente acaba trazendo a escola para dentro dela,
porque tem as demandas, tem o trabalho para fazer, tem coisas que precisa concluir. Então, essas experiências são compartilhadas e são vivenciadas de jeitos muito diferentes. E é importante que a gente possa sempre, e não é só na retomada, não é só no reencontro, sempre dialogar a respeito delas. Porque hoje eu tenho uma visão, hoje me causa um impacto, e eu tenho uma percepção sobre tudo isso. Talvez daqui a 6 meses eu olhe para tudo isso de um jeito, né, da maneira como eu tenho vivido tudo isso, de um jeito completamente diferente, a partir de outras experiências que eu fui compartilhando depois. Talvez eu tenha vivido coisas que hoje eu não dou importância, eu falo, isso foi menor, ou isso foi muito difícil, e eu descubra daqui a um tempo que isso vai me dar repertório, vai me dar experiência, vai me dar arcabouço para pensar em outras coisas, para considerar outras opções. Então a gente precisa seguir em diálogo, seguir em troca, seguir em conversa. Esse ineditismo de tudo que a gente tem vivido, que a gente possa olhar para ele como uma oportunidade. A gente sabe como é ser professor do jeito que está sendo, do jeito que foi. Mas a gente vai desenhar o que é ser professor, né? E o que poderá ser professor a partir de agora. E juntos. Junto com os meus colegas, junto com os meus pares, junto com os meus alunos, junto com esses meninos. Assim como essas crianças também estão descobrindo, né, já em loco, já no momento que estão vivendo, também um jeito novo de ser criança e de ser infância. E vou dizer a vocês, não sei se tem um jeito melhor ou um jeito pior, porque às vezes a gente tende, né, a trazer falas como antigamente as crianças brincavam assim, agora não brincam mais. Mas elas também brincam de outros jeitos, elas também estão descobrindo outras coisas, também estão fazendo outras descobertas. Às vezes, a gente ancora as nossas falas e faz uso das nossas referências e as traz como uma verdade, como uma única possibilidade, mas ela é uma delas. E não é necessariamente a melhor maneira para o outro fazer, ou a melhor maneira como isso vai se desenhando nos próximos tempos. Fazer educação é um tremendo de um desafio. Fazer educação é uma tremenda de uma oportunidade. A escola é, na nossa sociedade, um lugar de muita potência. Ser professor é ser propulsor dessas mudanças que a gente quer ver daqui para frente. Tudo que a gente almeja, desenha, espera como possibilidade, a gente tem dentro da escola um terreno muito fértil para isso. Às vezes dá um desânimo, né? Às vezes a gente olha e fala, meu Deus, mas eu não vejo mudança. Puxa vida, eu tenho feito, e não parece que as coisas não aparecem. E aí eu quero trazer aqui para nossa, né, já para a gente poder pensar um pouquinho, fazer aqui uma analogia da educação com a semeadura, né, o plantio e a semeadura do bambu. O bambu chinês é aquele bambu que, por vezes, a gente não encontra por aqui, ele não é muito comum perto da gente. O bambu chinês é aquele que, às vezes, a gente olha em imagens e vê aqueles bambus bem altos, que tem, né, uma haste fina, e eles chegam a muitos metros de altura. Quando você semeia o bambu, quando a gente faz a semeadura do bambu, durante muitos anos, né, esse bambu chinês, durante muitos anos, ele fica, ele sai da terra, né, ele brota e aparece um brotinho, como esse aqui. Esse brotinho, ele fica ali desse tamanho por muito tempo. E parece, quando você olha, você pensa, puxa, não, parece que não vai vingar. Não tem resultado, não cresce o bambu que eu plantei, né? Esse bambu não vai para frente. Só que nesse tempo em que ele está ali, tímido, miudinho, ele está fazendo algo que é muito importante. Durante esse período em que a gente olha para esse broto pequenininho, ele está aprofundando as suas raízes.
E essas raízes também chegam a muitos metros. Porque quando esse bambu cresce, quando ele desponta e passa a ganhar altitude, né, ganhar tamanho, e ele vai ficar bem grandão, ele se curva. Se o vento bate, a ponta desse bambu pode ser, a gente pode lá pegar a ponta dele, encostar ele no chão. Ele se enverga e ele não quebra. Ele não se solta. Porque durante muito tempo, essa raiz do bambu foi sendo aprofundada e foi ficando muito sólida debaixo da terra. Essa solidez, essa essa raiz tão profunda que permite que o bambu, depois de grande, possa envergar sem quebrar, possa ser flexível, ainda que ele não seja rígido. Pode ser flexível e firme ao mesmo tempo. Não precisa ser rígido para ser firme. Então, fazer educação, às vezes, nos remete a, né, nos faz pensar um pouquinho nisso. Às vezes a gente semeou, a gente vê começar a despontar e dali a pouco fala, meu Deus, mas parece que eu não estou vendo o resultado, parece que isso não avança. Será que a gente vai chegar nos resultados que a gente quer? Como é que a gente vai, né? Parece que está parado, que não, eu não consigo chegar onde eu queria. Se a gente desiste, arranca esse brotinho do chão, a raiz dele nunca vai se consolidar. Mas fazer educação é como semear o bambu. Fazer educação é esse trabalho em que, por vezes, a gente não consegue, né, nesse olhar mais incauto, nesse olhar mais direto, por vezes, a gente não consegue ver os resultados, mas eles estão postos. Os resultados estão ali. E eles serão essenciais, imprescindíveis, para que a gente possa ao longo dos anos, garantir que os nossos meninos avancem de maneira firme, de maneira sólida, flexível, né? Sem precisar ser necessariamente rígidos. Talvez a gente não saiba quais são as expectativas que se apresentarão aos nossos meninos daqui 5, 10, 15 anos. O que é que espera os nossos meninos daqui a um tempo? O que é que os nossos meninos precisarão saber dentro de alguns anos? Talvez seja cedo para a gente dizer isso. Talvez a gente nem tenha aí algumas respostas postas já, mas a gente tem a possibilidade de permitir que os nossos meninos sejam cada vez mais fazedores dos seus caminhos, fazedores dos seus destinos, junto conosco, porque a gente também tem esse destino nas nossas mãos, a gente também tem essas possibilidades. Nem todas, nem sempre, mas isso é a vida, né? Nem sempre tudo acontece como a gente quer, mas esse papel é nosso. Quando a gente se dispõe a fazer educação, a gente se dispõe a propor mudança, a propor novas reflexões. Então, nesse mês de outubro, que é o mês em que a gente celebra esses dias tão especiais, tanto o Dia das Crianças como o Dia dos Professores, quero propor esse convite, que a gente possa entender com muito carinho as nossas limitações, as nossas possibilidades, e que a gente possa desenhar juntos um caminho, uma estratégia, jeitos possíveis para a gente fazer, promover as rupturas que são necessárias e as manutenções que permanecem necessárias também. Não há uma resposta única, não é uma resposta externa, essa é uma resposta a ser construída a muitas mãos. Entre vocês, junto dos seus colegas, junto das suas equipes, junto dos seus alunos. Os meninos têm coisas muito boas para nos dizer, que a gente possa ouvi-los cada vez mais e que a gente possa também ser cada vez mais ouvido. Hoje eu venho nesse lugar de professora, né? Também poder dizer a vocês, estamos aqui,
estamos juntos, descobrindo esse momento, descobrindo esse lugar, desenhando esse caminho. Sejam firmes, sejam fortes, contem uns com os outros, estabeleçam redes de apoio, de troca, junto aos familiares, junto aos colegas, junto aos seus pares, aos seus meninos. A gente segue. Fazer educação é promover mudança. Fazer educação é fazer um mundo diferente. A educação vale a pena todos os dias. E é pela educação que a gente, professor, levanta. É por ela que a gente vai trabalhar, é por acreditar. O educador é, por essência, um sonhador. E, por ofício, um fazedor. Então, como dizem, né, a gente tem a faca e o queijo na mão, e aí eu trago aqui uma frase da Adélia Prado, que ela diz: nem faca e nem queijo, eu quero a fome, pois que nós, professores, tenhamos cada vez mais fome, para poder pegar essa faca e esse queijo e fazer o que for preciso para que a gente possa alimentar as nossas, né, alimentar o nosso espírito, alimentar o nosso cotidiano, alimentar a nossa vida e também promover as mudanças junto aos nossos meninos. Porque eles nos tocam, eles nos afetam e a gente afeta os nossos meninos também. Então eu quero agradecer esse tempinho que vocês dedicaram a essas palavras. Quero me colocar à disposição para conversar sempre que vocês precisarem. Agradeço o convite da equipe da Secretaria de Educação e contem conosco, contem comigo, sigamos juntos, fortes e firmes. Um feliz Dia do Professor. Celebrem, comemorem, porque este é mais um dia em que a gente afirma a importância deste profissional dentro da sociedade. E um feliz Dia das Crianças para os pequenos que estão conosco, e esses pequenos, por vezes, somos nós também, né? Que a gente possa resgatar essa infância dentro da gente, essa infância que acredita, que imagina, que vê um jeito diferente de fazer. Muito obrigada e até mais. Até breve, até a próxima.